Deus abençoe a todos vocês, irmãos. Muito bom estar com vocês mais uma vez, para que possamos estudar a palavra de Deus. Abre comigo a sua Bíblia no Salmo de número 2. Nesse tempo, eu tenho aprendido muito, irmãos, no livro de Salmos. Quarta-feira passada a gente estudou em Salmo, hoje também. É bem provável que domingo que vem também, agora a gente fala também em um Salmo. Tem muitas pérolas no livro de Salmo. Muitas vezes, né, o salmista, por exemplo, Davi, no meio de toda a aflição, nessa hora que ele está sendo esmagado pelas circunstâncias, sendo perseguido, nessa hora ele libera um louvor, uma adoração ao Senhor. E nessas palavras que Davi libera, tem tanta essência de Deus, que nós precisamos absorver isso nesses dias. Salmo 2, vamos ler todo ele, depois a gente vai refletir sobre os versículos. Porque se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risada, o Senhor zomba deles. Na sua ira, ao seu tempo, lhes falará, e no seu furor os deixará apavorados, dizendo: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes. Deixem-se advertir, juízes da terra. Sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Beijem o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Pai, em nome de Jesus, fala conosco. Nos colocamos aqui em submissão à tua palavra, em submissão ao teu Espírito. Queremos ouvir a tua voz, Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, este salmo, o Salmo 2, ele é um dos salmos que nós chamamos de salmo messiânico. De alguma forma, os salmistas, principalmente Davi, ele no seu momento de adoração, muitas das vezes de aflição e angústia, ele consegue, ter um vislumbre daquilo que vai acontecer no futuro. E muitas vezes ele escreveu isso sem ter nem noção do que está fazendo. E, na verdade, muitos desses salmos, ele está profetizando sobre o Messias. Ele está profetizando sobre Jesus. E este salmo em si, ele vai tratar de algo muito especial. Ele vai falar
de uma revolta de líderes de nações contra Deus. Líderes que estão em uma revolta contra Deus. O fato em si que esse salmista está falando conosco, ele está falando de algo que ainda não aconteceu de forma literal. Ele está falando de algo que vai acontecer na volta de Jesus, onde as nações estarão contra o Messias, eles vão estar em guerra, e Jesus virá para salvar, né? Beleza, a gente sabe disso. Nós vamos ver isso hoje de uma forma melhor. Só que de alguma forma, em um nível mais baixo, essa revolta das nações contra Deus, ela está acontecendo hoje. Na verdade, essa revolta contra o Senhor, ela começou no céu, com o anjo chamado Lúcifer. Depois teve um novo episódio no Jardim do Éden. E continua até hoje. Vamos ao texto. Por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os povos estão imaginando algumas coisas sem sentido, né? Então, pensa comigo. Existe um plano sendo arquitetado. Um plano global, porque fala de nações. Algo que está sendo gerado mundialmente. Várias nações estão se unindo em um plano. E que plano é esse? Versículo 2. Os reis da terra se levantam, e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. O plano das nações, irmãos, é de rebeldia, é de se rebelarem contra o Senhor e o seu ungido. Aqui é uma rebelião contra Deus Pai e contra o Filho, que é o seu ungido. E se rebelar contra o Filho, de alguma forma também, a igreja está envolvida nisso, porque a igreja hoje, ela é o corpo de Cristo. Então, há algo sendo arquitetado, há algo sendo tramado contra Deus, contra Jesus, contra a igreja. E nós precisamos ficar atentos a isso. Como eu falei antes, né, o ápice desse evento ele vai acontecer, mas esse plano ele já está em ação desde o Jardim do Éden. Existe algo sendo tramado, assim como Deus, ele vem estabelecendo o seu plano de resgate da humanidade, desde a queda do homem lá no Jardim do Éden. E Deus vem traçando o seu plano, ele escolhe Abraão, vem Isaac, Jacó, ele forma a sua nação, dessa nação ele escolhe a tribo de Judá nasce Jesus, e nós estamos aqui hoje. Ao mesmo tempo, né, paralelo a isso, Satanás também vem arquitetando o seu plano. Por que eu estou falando isso hoje? Porque, irmãos, nós não podemos esquecer nunca que nós vivemos em uma guerra. Esse plano está em ação. E hoje, as nações estão em rebeldia contra Deus, contra Jesus, contra nós, a igreja do Senhor. Jesus disse, né, irmãos, que o mundo odeia Jesus. O mundo odeia os discípulos de Jesus. Jesus falou isso. Ó, o mundo vos odeia. E às vezes a gente esquece disso. Então, basicamente, irmãos, o que eu estou falando aqui? Nós estamos em guerra. E olha o plano deles. Versículo 3. Vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas.
Qual é a reclamação, irmãos, desses líderes das nações? O que eles estão falando? O que incomoda tanto o ser humano? Eles querem romper os limites que Deus estabeleceu. Você entende isso, irmãos? Já parou para perceber que Deus ele coloca limites em tudo? Isso é algo óbvio, né? No jardim do Éden havia limites. Você pode comer de tudo. Aqui você não mexe, não. Deus sempre coloca limites. Para Israel havia as leis. Nós temos a palavra de Deus hoje. Deus, ele sempre coloca limites. Ele fala onde você pode tocar, onde você não pode tocar. Mas muitas vezes nós não entendemos isso. Deus, ele faz isso no sentido de proteção. Quando ele fala para Adão e Eva, não coma disso, porque senão você vai morrer. Quando Deus coloca limites, irmãos, para nós, é uma forma de proteção. E muitas vezes nós somos seduzidos pela serpente e achamos que queremos nos libertar. E quando a gente faz isso, na verdade, nós estamos caindo num precipício. Quando nós rompemos os limites que Deus estabeleceu. Queridos, o Evangelho possui limites. Nós não podemos fazer aquilo que nós queremos. Nós servimos a um rei. Esse rei coloca regras, ele estabelece algo. Só que nós, como seres humanos, como essas nações querem fazer, eles querem sempre romper, vamos quebrar essas ataduras, para que tem esses limites? Por exemplo, irmãos, um exemplo apenas, Deus estabeleceu limites no relacionamento. Deus estabeleceu o homem e mulher, constituiu família. E o que as nações fazem hoje? Querem quebrar os limites, querem fazer de outra forma. Existem todas as formas de amar, e por aí vai. Apenas um exemplo, irmãos, do que eu estou querendo falar para vocês. E é por isso que cada vez mais eles tentam apagar a figura de Deus. Que é isso, cara? Deus não existe, você está até hoje nessa. Em alguns lugares, se você fala de Deus, as pessoas riem da sua cara. Você está muito atrasado, até hoje você está nessa de falar que Deus existe. Deus não... Isso é coisa da sua cabeça. Evolui. Então, o plano, irmão, sempre é esse. É quebrar isso. Por que existe esse plano global em destruir famílias? Família é algo instituído por Deus. Por que querem tanto fazer isso? Romper limites, quebrar isso, as coisas que Deus estabeleceu. E isso é apenas um dos exemplos, irmãos. Isso acontece em todas as esferas. Nós precisamos estar atentos a isso, irmãos. Há um plano sendo executado neste exato momento. E esse plano é contra Deus. Abre comigo, deixa marcado aí em Salmo, e abre comigo 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Está funcionando? Tá? 2 Tessalonicenses 2. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente do seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavras, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou.
Ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Está falando que antes da vinda de Jesus, vai aparecer uma figura aqui, né, irmãos? Quem é esse? O homem da iniquidade, o filho da perdição. Está falando do anticristo. Olha o versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Aqui, irmãos, é a figura do arquiteto, desse organizador desse plano, o diabo. Existe um plano que está nas mãos dele, sendo executado por ele, contra Deus, contra tudo que se fala de Deus, contra as coisas de Deus. Existe um plano sobre. Irmãos, nós estamos em guerra. Ele se opõe, se levanta contra tudo o que tem a ver com Deus. E as nações estão nisso, né? Por quê, irmãos? Jesus chama o diabo de o príncipe desse mundo. Ele fala que esse mundo jaz no maligno. Quando ele vai tentar Jesus no deserto, ele leva Jesus no alto monte e fala assim, ó, se você me adorar, se você prostrar aqui e me adorar, eu vou te dar todos esses reinos. Porque tudo isso é meu. Porque a mim foi entregue. Então entenda que quando fala aqui dessas nações contra Jesus, essas nações contra Deus, há uma influência de um ser diabólico atrás disso. Satanás. Ele está comandando isso. Então, irmãos, uma notícia para você. O governo é de direita ou é de esquerda? Todos estão na mão do mesmo Senhor. De uma forma ou de outra. Precisamos estar atentos a isso. No próximo verso, nós vamos ver a resposta de Deus. Olha isso. Aquele que habita nos céus, dá risada. O Senhor zomba deles. Olha que legal, eu acho isso muito engraçado. O salmista fala, as nações estão com um plano, eles estão reunidos, fazendo um plano lá, cabuloso, nós vamos nos afastar de Deus, vamos tomar o poder, nós vamos destruir, vamos fazer tudo isso. Aí está lá no céu, lá, Jesus, o Pai, um olha para o outro e começa a rir. E não é apenas rir, né? Fala que o Senhor zomba deles. Irmãos, alguém já zombou da sua cara? Já? Alguém já zombou, te zoou? Você falou alguma coisa assim, a pessoa falou assim, ele é doido. Jesus, o Pai, eles fazem isso quando ele vê o plano de Satanás. O plano das nações. Zombar, né? Zombar é ridicularizar, é ter como ridículo. Quer dizer, você está achando, meu filho, que vai fazer alguma coisa? Eu continuo no poder. Vai lá, tenta fazer. Vai passar vergonha. Versículo 5 de Salmo 2. Na sua ira, a seu tempo, lhes falará, e no seu furor os deixará apavorados, dizendo: eu constituí o meu rei
sobre o meu santo monte Sião. Essa é a resposta de Deus, irmãos. Deus zomba dos planos do inimigo. E aqui no versículo 5 fala que Deus vai fazer uma coisa que vai deixar Satanás, vai deixar as nações apavorados. O que vai deixar, o que deixa Satanás apavorado, irmãos? É saber que o Pai estabeleceu um rei. Isso deixa Satanás apavorado. Lembra de Jesus passeando em Jerusalém, nas regiões? Aparecia alguém demoniado lá, o que eles falavam? Ah, Jesus, está na hora já, Jesus. Está na hora não. Por quê, irmãos? Satanás já sabe, os demônios já sabem o fim deles. No fundo, ele sabe que não tem guerra. Queridos, você quer deixar Satanás apavorado? Quer deixar os demônios apavorados? Exalte a Jesus. Proclame Jesus como o rei. Lembra, sabe? Deseje a vinda do Senhor. Isso você está fazendo guerra espiritual. Você está deixando o inimigo apavorado. Sempre ele vai tentar te derrubar, né? Trazendo condenação sobre você. Ele tenta lembrar você do seu passado. Ah, seu pecador, você fez isso, você fez isso. Você vai confrontar isso, irmãos, lembrando do futuro. Quando Jesus vier pisar novamente sobre essa terra, vai colocar tudo em ordem novamente. Ele vai tomar novamente o controle de tudo. Isto, de acordo com o salmista aqui, deixa Satanás apavorado, irmãos, de saber o que vai acontecer isso. Exalte a Jesus como rei. Ore, clame, cante sobre Jesus governando as nações. Isso apavora o inimigo, irmãos. Deseje, clame pela vinda do reino do Senhor. Versículo 7. O rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça, e eu lhes darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. O que é isso aqui, irmãos? As nações que estão sendo governadas, que estão sob a influência do diabo, tramando planos contra Deus, tramando planos contra a igreja. Vai chegar um dia que eles vão mudar de líder. Onde o Pai vai falar assim, ó, pede-me e eu vou te dar essas nações. As nações que hoje estão fazendo guerra, que estão contra o Evangelho, contra tudo isso, um dia elas vão ser governadas, comandadas por esse rei Jesus. Tudo isso que está acontecendo aqui, é por isso que Jesus olha e começa a zombar, começa a rir, está achando que vai me destruir. Tudo isso é meu. Vai chegar o dia que eu vou me assentar num trono lá em Jerusalém e nós vamos consertar tudo isso. Essas nações são minhas por herança. Jesus pagou um preço por isso, irmãos. O preço da cruz. E olha como que ele vai governar. Versículo 9. Com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixem-se advertir, juízes da terra. Sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Jesus vai governar com uma vara de ferro.
Significa que ele não vai ter tolerância contra, né, os opositores ao seu governo. É por isso que o salmista fala assim, ó, sejam prudentes. Não se oponham contra Jesus, líderes. Irmãos, e como eu falei, isso vai acontecer no futuro, de uma forma, né, no seu ápice. Mas, de alguma forma, isso está acontecendo hoje, tá? Hoje, governos se opõem a Deus. Governos se opõem a Jesus, à igreja. Muitos já fazem isso hoje. Existem lugares que o evangelho não pode ser pregado. Se você prega o evangelho, você está cometendo um crime. Isso não é se opor contra Deus. Um governo que vai contra as leis de Deus está se opondo a Deus. Isso já acontece hoje, irmãos. E aqui o salmista deixa claro que Jesus vai trazer justiça, ele vai trazer juízo contra isso, ele vai consertar essas coisas. Estes que estão se opondo a Deus serão punidos. E como eu falei, queridos, isso acontece hoje. Então fica um alerta para mim e para você. Cuidado para você não levantar, não defender uma bandeira que esteja se opondo a Deus. Isso no campo político, no campo artístico, seja o que for, queridos. Todos os dias existe isso. Governos, artistas, tudo isso levantam bandeiras. E muitas dessas estão se opondo a Deus. E você nem percebe. Por quê? Porque você não conhece a palavra de Deus. Estamos em guerra. Aí ele termina, né, no versículo 12. Beijem o filho, para que não se irrite, e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Aqui, irmãos, está uma faceta, né, um lado de Jesus que muitas vezes a gente não conhece, porque a gente não prega sobre isso, né? A gente prega a graça, a gente prega o amor, e é verdade isso. Mas vai chegar um dia que o filho, ele vai ficar irado e vai trazer justiça. É o que está falando aqui. Em breve vai acender a ira do filho. E termina, né? Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Jesus vai trazer salvação, irmãos, para aqueles que estão nele. Mas vai ter também o juízo, a condenação para aqueles que não estão com ele. E a frase aqui é: beijem o filho. Lembra aí de algum filme que você viu que o filme acontecia no período da monarquia, que haviam reis, rainhas. Quando alguém tem que chegar na presença do rei, normalmente o rei estende a mão para ele e ele faz o quê? Dá um beijo na mão. Os mais íntimos beijam o rosto, beijam a testa do rei. Eu creio que é nesse sentido aqui que a Bíblia está falando, ó, beijem o filho, para que ele não se irrite. Beijar a mão do rei, beijar o rei, quando você está na presença dele, você está reconhecendo, você está se submetendo ao seu governo, à sua autoridade.
quando fala aqui, vamos resumir aqui, né? As nações estão reunidas, fazendo planos para se afastar de Deus. Deus olha do céu, o pai olha para o filho, dá aquela gargalhada gostosa e começa a zombar disso. E o pai fala: eu já estabeleci a pessoa que vai governar todos vocês. Queira você ou não, Jesus vai ser o seu rei. E agora termina assim, ó. Beije o filho. Essa expressão beije o filho é reconheça a autoridade dele. Se submeta ao governo dele, para que ele não fique irado contra você. Sabe aquele texto que fala assim que toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor? Todo joelho vai se dobrar perante ele? É isso aqui que está acontecendo, irmãos. É você beijar o filho. É você se submeter. Qual que é a diferença? A diferença é que nós hoje, nós já fazemos isso de uma forma espontânea. Nós reconhecemos Jesus como rei. Jesus nos comprou. Esse rei todo-poderoso que um dia vai vir em ira, ele nos ama. Então, para nós hoje é um prazer adorá-lo. Para nós a melhor coisa do mundo é o quê? É nos submetermos a essa autoridade do rei. Afinal de contas, ele nos chama para quê? Para governarmos junto com ele quando ele vier. Mas vão ter outras pessoas que, querendo ou não, um dia vai ter que declarar: Jesus é o Senhor. E é sobre isso que o Salmo fala. É. Muita coisa disso, né, quando eu era mais novo, né, a maioria das coisas que a gente ouve hoje, assim, escancarado, não, isso é teoria da conspiração. Hoje, muito disso já está hoje escancarado na internet e está acontecendo assim e parece que, né. Então, irmãos, para concluir aqui, não se esqueça, estamos em guerra. O mundo, né, Satanás, o que ele está fazendo? Tentando cada vez afastar as pessoas de Deus. E nós devemos fazer o quê? Nos posicionarmos onde? No Senhor e anunciar o Evangelho. Nossa função é esta. No meio de tanta confusão, irmãos, tomar cuidado com posições políticas, culturais, que afrontam a santidade de Deus. Não estou falando nem de lados aqui políticos, irmãos. Bandeiras, vou dar exemplo, bandeiras como aborto, miséria, ganância, violência, tudo isso são alguns aspectos que de alguma forma está afrontando a santidade de Deus. Toma cuidado quando você levanta esse tipo de bandeira. Devemos crer e confiar, irmãos, que Deus está acima de tudo e de todos. Tudo que está acontecendo, irmãos. Tudo que está acontecendo, né? Como eu falei, em um certo nível aqui embaixo, Satanás ele tem certa autoridade que era para ser nossa, que Deus deu a nós, né? A terra ele deu, os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu para quem?
para os homens. Era para ser nosso. Nós, como sacerdotes do Senhor, deveríamos estar governando aqui. Para isso que ele colocou Adão e Eva. Mas isso foi entregue para quem? Para ele. Guerra espiritual é isso, irmãos. Em algum nível aqui embaixo, ele tem autoridade. Só que aqui em cima, nunca se esqueça disso, que há um trono ocupado por Jesus, que está ao lado de Deus Pai, governando todas as coisas. Nunca se esqueça disto. E nós, como igreja do Senhor, estamos assentados nas regiões celestiais. É nesse lugar que nós trabalhamos. Nossa esperança, irmãos, né, é nisso. O Pai, o soberano Deus já elegeu o governador da terra. O diabo vai tentar governar a terra, irmãos. Mas o Pai já elegeu o governador. O nome dele é Jesus. Se apegue, irmãos, nisso. Nossa esperança deve estar somente em Jesus. E Jesus não é da direita, irmãos. Ele não é da esquerda. Ele é do céu. Irmãos, eu estou falando isso, eu não quero tirar daqui a sua responsabilidade em saber votar. Não é isso. É claro que diante das situações, poxa, é claro que eu quero ter um presidente, um prefeito, um governador que sirva o Senhor. Isso é bênção para nós, é lógico. Tá? Não estou falando contra isso. Esquece então política, que é tudo de Satanás mesmo. No fundo é. Mas, enquanto você tem a opção de escolher entre um ruim e um menos ruim, o que você vai fazer? É lógico, você não é bobo. Eu quero que meu filho cresça num país melhor. Mas, não perca o foco. Nosso foco é saber que o príncipe das trevas está atuando e ele está em guerra contra nós. E nós estamos assentados com Jesus. E um dia Jesus vai colocar tudo em ordem. Então, por isso que ele termina: beije o filho. Reconheça a sua autoridade. Se sujeite, submeta a Jesus hoje. Não espere Jesus obrigar você a fazer isso. Faça isso hoje de coração. Um dia Jesus vai mandar aqueles que são contra, os inimigos dele, se ajoelhe, confesse, porque toda língua vai confessar Jesus. Bobagem, faz isso hoje, né? Em amor a Jesus. E que o Senhor, na sua infinita misericórdia, continue nos ensinando a sua palavra, irmãos. Vamos nos colocar de pé? Ah, Jesus, nós te beijamos hoje, Senhor. Nós reconhecemos a tua soberania, reconhecemos a tua autoridade, porque o Senhor é o Rei dos reis. O Senhor é o Senhor dos senhores. O Senhor é aquele que está sentado num alto e sublime trono. De lá o Senhor governa todo o universo. Senhor, o centro de comando de todo o universo é o Santo dos Santos, onde o Senhor está sentado hoje. Nós te adoramos, Jesus.
Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Senhor, que essa mensagem possa ser proclamada nessa cidade. Que nós temos um Rei que está acima de todos, de tudo e de todos. Que essa mensagem possa percorrer, Senhor, sobre essa cidade e deixar o diabo e seus anjos aflitos, apavorados, porque o fim deles está chegando. Ah, Jesus, o Senhor zomba dos seus inimigos. O Senhor zomba, o Senhor despreza. Faça-nos viver, Senhor, nessa realidade de confiança, de inteira certeza. Nós te amamos, Jesus. Nos ensina, Senhor, a proclamar essa mensagem, a nos posicionarmos no Senhor. Nos ensina, Senhor, a liberar essa mensagem de salvação, Senhor, sobre essa cidade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E daremos a Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Aleluia. Irmãos, nessa hora, se você está com o desejo no seu coração de trazer o seu dízimo, trazer a sua oferta, fique à vontade, tá? Nós já vamos encerrar. Se algum irmão te perguntar aí, ó, por que eu não queria ver o culto online? A gente está sem internet hoje aqui o dia todo, né? Então, não foi transmitido, né? Mas foi gravado e depois vai para nosso canal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Querido, vá em paz, em nome de Jesus. Amém.